difícil encontrar veículos de comunicação que honrem o poder que nos cabe no meio da sociedade, não é? Na era do imediatismo, meus queridos radiojapeiros, viralizar é mais importante do que informar, e é aí em que jornalistas buscam driblar a imparcialidade e expor no meio do cyberespaço a sua visão. Visão que enxerga com lentes, que vão além de um simples programa e que busca muito, muito mais do que seguidores e curtidas. O Bom Dia Inteligentes Sociais desta quarta-feira, buscando lhes fazer entender o porquê que eu, Caliana Mesquita e tantos outros jornalistas decidimos sair do tradicional quadrado da imprensa e nos jogarmos neste universo que mais se enquadra com entretenimento, moda, arte, do que com política, justiça e cidadania. Não estamos aqui à toa, não. Se ficou curioso e quer ouvir o que nós temos para te dizer hoje na nossa programação especial, então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo caso você não seja inscrito e vai compartilhando, porque você já sabe que o Bom Dia Inteligentes Sociais começa agora. As notícias são criadas pelos jornalistas que buscam recolher informações e transformá-las em assuntos interessantes para o seu público, não é mesmo? O trágico, meus queridos radiojapeiros, por chamar a atenção do cidadão, atrai veículos de comunicação, porque esses sabem que a barbárie ainda provoca muito o estímulo, instiga a sociedade e aumenta com isso as audiências das suas programações. Exagerar as emoções, expor a intimidade do cotidiano, explorar o macabro, o pitoresco, são notícias que cada dia ocupam mais espaço, não só nas redes sociais, mas continuam viralizando também nos veículos de comunicação tradicionais. Programas de cunho policial usam sim do sensacional, do grotesco, abusam deste comodismo do público para encherem as suas edições de muito sangue, de muita violência. Mas o povo gosta, né? Se não gostasse, certamente não haveriam tantos programas desta natureza disputando espaço nos televisores e nas redes sociais das famílias brasileiras e tantos vídeos com este teor viralizando na internet. Esta moda de transformar bandido, prostituta, assassino em celebridade já vem de um bom tempo, marcante mesmo dos anos 80 e 90, onde o jornalismo passou a utilizar criminosos do mais alto escalão do tráfico como fonte de audiência. Lembro bem, Fernandinho Beiramar, Marcola, BemTV ganharam aí as capas dos mais conceituados jornais e os seus nomes eram constantemente mencionados nos noticiários da TV. Certo que as narrativas apresentavam sempre sanguinários currículos deles, né? Mas, gente, para a lógica do crime, quanto mais pavoroso for o perfil criminal, mais o quê? Mais ibope eles têm em suas comunidades. Fazer uma capa com um bandido com cara de capeta e colocar que este é o pior bandido do mundo, o mais carniceiro, nossa, é um baita de um ibope para eles. Só serve para aumentar a autoestima destes criminosos e principalmente estimular os meninos do morro que crescem tendo eles como chefes do tráfico, como ponto de referência, como heróis que pretendem ser quando crescerem temidos e respeitados por todos. A atitude de divulgar um criminoso, de enaltecer a vulgaridade, de estimular caminhos marginais, caminhos paralelos ao tradicional da educação, do trabalho e da dignidade, deve ser tratado pelo jornalista com muita cautela e responsabilidade. Os adjetivos atribuídos por alguns jornalistas tidos da imprensa marrom podem transformar o bandido em liderança, um exemplo de como se deve praticar um crime. O jornalista deve ser ético, meus queridos radiojapeiros, com o público, informá-lo e esclarecê-lo sempre. Mas a comunicação possui um valioso instrumento que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E na ausência de controle adequado,
a última possibilidade apresenta-se como a mais provável. Um bom profissional de comunicação, meus queridos, é aquele que, mesmo diante de uma reportagem que o projete para o mundo, consegue pensar no ser humano, nas consequências que uma informação pode provocar na sociedade. As leis brasileiras presentes no Código de Ética do Jornalista expressam o compromisso com a verdade dos fatos, razão pela qual ele deve pautar o seu trabalho pela sua apuração e correta divulgação. Pois para representar uma sociedade não basta conhecer os conceitos acadêmicos, os quais te fornecem base, e argumentos para técnicas de comunicação. É preciso ir além, aprender a ser cidadão, comprometido e responsável em ser os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Não é à toa que o jornalismo representa o quarto poder. Hoje estamos vivendo a onda da fake news. O jornalista está duelando com as redes sociais. Sobreviver a este cenário da informação não quer dizer se igualar a ele, mas sim mostrar para você, telespectador, ouvinte, que ética, seriedade e compromisso social são qualidades capazes de sobreviver ao tempo. O bom jornalista não dá voz ao crime, nem criminaliza a notícia. O bom jornalista sabe quando deve ligar e desligar as câmeras, os microfones e os holofotes. Mas ele nunca fecha os olhos, ouvidos e nem se cala quando os flashes estão de costas para a verdade. Então, meus ouvintes, o que vocês acharam do nosso assunto de hoje? Como é que você vê a era da informação, o jornalismo de hoje, concorrendo aí com a internet, potencializando o crime? Você acha isso correto? Hoje nós estamos aí com redes sociais meio que degladiando com a imprensa tradicional. Isto é saudável para a nossa sociedade? Quero ouvir sua opinião. Deixa aqui nos nossos comentários, porque o Bom Dia Inteligentes Sociais vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais programação. Afinal de contas, Rádio Zap Circo Brasileiro é sempre os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.